sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A última parte da nossa congregação, continuando no livro dos Atos dos Apóstolos, hoje, nesse sábado, nós vamos encerrar o capítulo 16, ok? Que falou aí da prisão do apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas na segunda viagem evangelística que eles fizeram, segunda viagem de Paulo, na região da Macedônia, e a primeira cidade que eles visitaram e passaram um tempo aí pregando o evangelho, na qual também ocorreu essa prisão, foi a cidade de Filipos. Esse texto da prisão de Paulo e Silas está registrado aqui nesse capítulo 16, do versículo 19 ao 39. E ele está dividido da seguinte maneira: primeiro teve um terremoto que os livrou da prisão, do versículo 19 ao 25, Deus mandou um terremoto. Depois teve a conversão do carcereiro, versículos 27 e 34. Sabe o que isso demonstra? Que Deus frustra os planos dos ímpios, e em meio a tudo que os ímpios intentavam realizar com Paulo e Silas, são os planos de Deus que são realizados. Amém, amados? Por isso que quem busca a Deus de coração, como Paulo e Silas faziam, não se preocupe com nada que aconteça, nenhuma adversidade nas suas circunstâncias, porque Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Aleluia. E hoje nós vamos ver então o final desse texto, que é a soltura, Eles foram soltos aí, versículos 35 até o 39, Paulo e Silas então soltos dessa prisão. Essa parte final está dividida da seguinte forma: do 35 ao 37 tem um argumento do apóstolo Paulo, que como homem inteligente, ele também usou esse argumento. Eles nos prenderam injustamente, então eles têm que vir aqui nos soltar, porque nós somos cidadãos romanos. E Atos 38 e 39, a reação dos pretores, das autoridades romanas, que mandaram prender Paulo e Silas injustamente, e o medo que eles ficaram por saber que eles eram cidadãos romanos. Primeiro argumento de Paulo nos versículos 35 a 37. Versículos 35 e 36 veio a ordem de soltura, e no versículo 37 a réplica do apóstolo Paulo. Ordem de soltura, versículos 35 e 36. O 35 a ordem dos pretores, as autoridades romanas, e a comunicação ao carcereiro no versículo 36. Leiam comigo então. Leiam comigo o versículo 35, a ordem dos pretores, todos juntos. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Muito bem, agora vem a comunicação ao carcereiro, versículo 36, leiam comigo. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. 37 veio a réplica do apóstolo Paulo a essa ordem. Vamos ler juntos. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Aleluia.
Bom, o apóstolo Paulo está usando aqui de um direito social que ele tinha, um direito humano que ele tinha. Não é errado que você, na sociedade, busque os seus direitos. Quando, se não o fizer, a única pessoa lesada é você mesmo. E quando também, se você fizer, não vá com isso lesar ninguém, lesar a qualquer outra pessoa, ok? Então é isso que Paulo está fazendo aqui, é uma lição que nós temos aqui dentro. Vamos ver a reação das autoridades romanas, dos pretores, nos versículos 38 e 39. Eles ficaram possuídos de temor, no versículo 38, porque viram que a justiça estava com Paulo e não com eles, eles foram injustos, e aí pediram desculpas no versículo 39. Então, possuídos de temor, versículo 38, leiam comigo. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. É incrível como certas autoridades, entre aspas, aí nesse mundo, só respeitam pessoas que tenham uma determinada posição. E isso também está aqui na palavra de Deus, viu? Quantas pessoas, quantos cristãos, quantos homens e mulheres de Deus não tiveram esse benefício do apóstolo Paulo e foram mortos injustamente em prisões por causa do nome de Jesus? Mas Deus sabe de tudo isso e faz justiça. No versículo 39, então, eles, claro, então agora, né, cheio da hipocrisia natural, pediram desculpas. Vamos ler juntos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E o último versículo é quando eles voltam, então, saindo da prisão, eles vão para a casa da Lídia, aquela que foi convertida lá na beirada do rio, e nós já lemos sobre isso aqui, essa história no Atos 16. Vamos ler juntos? Na casa de Lídia. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Os irmãos aqui são os outros membros da equipe do apóstolo Paulo que estavam com ele em Filipos. Paulo não estava somente com Silas em Filipos. Lucas, o escritor, estava com eles. Timóteo estava com eles. É possível que o casal Priscila e Áquila também estivesse com eles, e outras pessoas acompanhando Paulo nessa equipe. Mas somente os que foram presos, Paulo e Silas. Então, quando Paulo e Silas chegaram, livres agora da prisão, na casa de Lídia, vendo os irmãos, os confortaram, tá? E então partiram de Filipos e foram para Tessalônica. Amanhã de manhã veremos como Paulo e Silas então agiram na próxima cidade da Macedônia, que foi a Tessalônica. No final desse capítulo 16, nós temos que entender o seguinte: a pregação do verdadeiro evangelho de Cristo sempre será odiada no mundo. Se você vê um evangelho sendo bem recebido no mundo, é porque esse evangelho não é de Cristo. O evangelho de Cristo, ele não é bem recebido no mundo, ele é odiado no mundo. O evangelho bem recebido no mundo, ele não é de Cristo, porque é um evangelho que agrada a carne, que agrada aos homens. É o evangelho que fala às cobiças humanas. Esse evangelho não é de Cristo, mas ele faz sucesso no mundo. Ele gera aí no mundo igrejas de multidões, porque essas multidões são multidões de gente cobiçosa, de gente carnal.
O verdadeiro evangelho de Cristo não faz esse sucesso, porque o verdadeiro evangelho de Cristo confronta o pecado. O verdadeiro evangelho de Cristo vai na ferida dos seres humanos, que é o seu pecado. O verdadeiro evangelho de Cristo chama para renúncia, chama para autocrucificação, chama para uma verdadeira entrega e consagração de vida, chama para se santificar. Esse evangelho não é bem recebido no mundo. E além de não ser bem recebido, ele é tão mal recebido que os servos e servas de Deus em toda a história que pregaram o verdadeiro evangelho, que pregaram a verdadeira palavra de Deus, sempre foram perseguidos, sempre foram odiados pelo mundo. Principalmente se o ministério dessas pessoas, então, chega ao conhecimento e aos ouvidos de pessoas poderosas aí na terra, de pessoas ricas aí na terra, de certas autoridades políticas ou religiosas aí na terra, e aí levantam pessoas que têm poder para levantar, para o poder social que eu digo, para social e financeiro, para levantar perseguição contra os verdadeiros servos de Deus. Jesus alertou os seus discípulos disso. E Jesus falou assim, né? Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se odiaram a mim, odiarão também a vós. E Jesus disse também o seguinte: olha, chegará o tempo que vos matarão, achando com isso estar fazendo a vontade de Deus. Quem é que acha que está fazendo a vontade de Deus? Pessoas religiosas. Pessoas religiosas é que se levantam e matam quem prega a palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento, como na época de Jesus, e em todo o Novo Testamento, as perseguições contra o Evangelho, geralmente elas começam não no campo social, mas no campo religioso. Religiosos é que começam a se levantar contra o Evangelho de Cristo. E hoje em dia está lotado de falsos crentes, falsos evangélicos que se levantam contra o verdadeiro evangelho, porque está se cumprindo na vida deles o que Paulo disse para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4. Virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, rejeitarão a verdade e darão ouvidos às fábulas. Essa é uma realidade hoje, nesse mundo gospel de hoje, nesse mundo evangélico de hoje. Cuidado com o que tem aí com o nome de evangélico nas redes sociais. Não acredite em tudo que tem aí não, porque tem muita heresia, muita mensagem de Satanás e não é de Deus, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, usando o título de evangélico, de pastor, de bispo, de apóstolo, de profeta, e são falsos, são homens de Belial, são pessoas que Paulo disse lá na carta de Tito, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, e estão nessa perversão, agradando a muita gente, agradando a muitos ímpios como eles, e ímpios que passam assim na cara e no corpo um verniz falso de evangelho, uma fantasia de evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho transforma a nossa vida na imagem de Cristo. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, sempre foi e sempre será odiada, rejeitada nessa terra. E por isso que o apóstolo Paulo é um desses homens de Deus que sofreu muitas perseguições, porque teve um chamado especial de Deus, não de ficar como às vezes nós ficamos pregando a palavra aqui num lugar seguro, mas de sair no mundo e encarar ímpios de frente, pregando para eles a palavra de Deus.
E aí Paulo disse o seguinte aqui na carta aos Filipenses, Filipenses 1,14: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está dizendo que as cadeias dele acabou também inspirando verdadeiros cristãos a pregarem a palavra. Olha, Paulo prega a verdadeira palavra, está preso porque o evangelho que ele está pregando é verdadeiro. Vamos ler juntos? A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quando a gente fala sobre isso, sobre perseguição contra o evangelho de Cristo, cuidado para você não ficar enganado com o seguinte: hoje em dia, pastores aí, líderes evangélicos, podem ser presos, não por causa do evangelho, mas porque se desviaram do evangelho e entraram na política, foram combater militância política, foram dar uma de políticos aí no meio de políticos, dar uma de partidários, dar uma de ideologia. Eu sou de direita, porque quem é de esquerda é do diabo. Esses pastores desviados que podem ser presos, e aí vai ter um monte de evangélico falso dizendo: estão perseguindo o evangelho. Não, não estão perseguindo o evangelho. Essas pessoas estão sendo presas porque saíram do evangelho, estão pregando mentiras, entraram na política, que não é ordem de Jesus para nós fazermos isso, para a sua igreja, porque Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Então muita gente aí dita evangélica pode ser presa, mas isso não é perseguição contra o verdadeiro evangelho. Elas estão sendo presas porque elas quiseram sair do verdadeiro evangelho e se meter nessa política suja que tem aí no mundo. Então não fique pensando: aquele pastor foi preso. Foi preso porque era tão corrupto quanto tantos outros. Foi preso também porque roubou dinheiro na política. Foi preso também porque se meteu em política e desonrou o nome de Deus e o ministério pastoral que tinha recebido do Senhor. Não é perseguição contra o evangelho isso não. Perseguição contra o evangelho é quando alguém é preso, odiado, perseguido no mundo por causa do verdadeiro evangelho de Cristo, e não por causa de mentiras que andou pregando por aí. Ok? Muito bem. E acerca dessas prisões, dessas perseguições, Paulo disse uma palavra de muita sabedoria em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Ele disse assim: estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Vamos repetir? Estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Aleluia. Amados, ninguém algema a palavra de Deus. Ninguém prende a palavra de Deus. O anúncio da palavra de Deus na terra é obra de Deus, obra pela qual Deus age. E como ele disse lá em Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Não existe essa falsidade de igrejas que hoje querem entrar na política com essa desculpinha aqui, o que eu vou dizer agora: nós temos que nos posicionar, a igreja tem que se posicionar na política, porque senão vai vir aí um governo que vai impedir a pregação do evangelho. Esse povo é hipócrita que está falando isso, porque é um povo que nem o evangelho verdadeiro está pregando. E o evangelho falso que estão pregando tem que ser calado. O verdadeiro evangelho não está sendo ouvido. Não é governo nenhum que vai impedir a pregação do evangelho, porque está escrito: a palavra de Deus não está algemada e nunca estará. Quando as autoridades de Jerusalém falaram com o apóstolo Pedro e João, tentando impedi-los de pregar o evangelho,
Os dois, cheios do Espírito Santo, disseram: convém obedecer a Deus antes que a vós. Vocês estão proibindo, pensando que vocês são autoridades para nos proibir de pregar o Evangelho? Quem nos mandou pregar foi Deus, e a autoridade de Deus é acima da de vocês. Portanto, convém obedecer a Deus antes que aos homens. A palavra de Deus nunca esteve algemada, ela não está algemada, nunca estará algemada. A palavra de Deus, como está escrito no Salmo 19, percorre toda a terra. E Jesus diz só uma coisa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é o próprio Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir.